Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a tireoide, que é uma glândula que fica aqui na região do pescoço. Eu não tenho a minha já faz 13 anos, vou falar sobre isso. Fica aí. Então, pessoal, como eu falei, tireoide é uma glândula. Ela fica aqui na região do pescoço. Eu não tenho mais a minha. Tem essa cicatrizinha aqui que eu chamo ela de Vitória. Por que Vitória? Há 13 anos atrás eu descobri um carcinoma papilífero, né? Que foi um tumor maligno. E eu descobri do nada. Eu tava bem, tava com a vida normal, não sentia nada. E um belo dia eu comecei a emagrecer. Em 15 dias, em torno de 15 dias, eu emagreci a ponto de virar pele e osso, sem mudar a alimentação, sem mudar nada na minha rotina. Eu simplesmente emagreci, sumi. E eu sempre fui magrinha, né? Quem me conhece de muitos anos sabe que eu sempre fui magra, mas não ao ponto de ficar esquelética, vamos falar dessa forma. E aí eu achei estranho, né? Minha mãe também, aí eu procurei médico. E aí, na época, eu descobri que eu tinha 2 nódulos. E mais os exames de sangue, enfim, tava tudo certo. Eu tinha 2 nódulos na tireoide. O médico que me atendeu, ele pediu para fazer acompanhamento e retornar daqui 6 meses. Quando eu retornei, aí os nódulos já tinham virado o carcinoma, né, que é o tumor. E ele falou que tinha aumentado um pouquinho o tamanho, acho que tava com 2 centímetros, né, da primeira vez que eu fui. Então, ele cresceu. E aí, eu peguei, fiquei até que preocupada, mas o médico falou que a gente ia ter que fazer a cirurgia pra tirar, pra mim não se preocupar, enfim, falou, deu todas as explicações. E aí, fui pra cirurgia, o procedimento foi tranquilo, foi bem rápido. Não fiquei nervosa, não fiquei preocupada, depositei minha fé em Deus e sabia que eu ia sair de lá curada e que minha vida ia seguir. Terminei, então, a cirurgia, foi passada reposição hormonal, eu faço todo santo dia minha reposição hormonal, eu não posso ficar sem repor o hormônio da tireoide, porque como eu falei, a tireoide, ela controla todo o metabolismo, ela é responsável por praticamente toda a produção de hormônio do corpo. Ela é responsável pelo funcionamento do nosso corpo todo. Então, eu faço reposição hormonal todo santo dia. Só que a vida não fica normal, né? Eu falo muito para as pessoas que me perguntam como que é. Infelizmente, não é vida que segue, não é vida normal, né? Além da reposição hormonal que eu tenho que fazer todo dia para o meu organismo funcionar normalmente, como de uma pessoa que tem a tireoide, a gente não tem mais aquela produção de hormônio, a gente não tem mais a sintetização de vitaminas normais, como qualquer outra pessoa. A gente tem deficiência de cálcio, a gente tem deficiência de vitaminas, então a gente tem que fazer toda essa suplementação com alimentação. Mas hoje também eu preciso fazer com reposição através de comprimidos também, de vitaminas. Então, eu faço um acompanhamento sempre, para não faltar, para tentar, assim, ser vida normal, como de qualquer outra pessoa. Além disso, a gente tem alterações de metabolismo, porque uma pessoa que tem a tireoide normal, ela controla, por exemplo, um pico de estresse muito alto de uma pessoa que tem a tireoide, que ela funciona normalmente. A tireoide por si só vai equilibrando a dosagem do hormônio para, nesse pico de estresse, a pessoa não ter nenhum tipo de problema. Uma pessoa que não tem a tireoide ou que tenha alguma deficiência na produção de hormônio, ela não tem isso. Eu tomo comprimido, o comprimido não faz por mim esse equilíbrio. Então, em picos de estresse, descontrola totalmente o meu hormônio. Eu tenho que retornar ao médico para fazer os exames de sangue, todos os exames necessários, para o médico poder, através de uma nova dosagem, controlar
E quando eu tenho esses picos de estresse, aí é o que me dá o hipertiroidismo, que é o que emagrece, ou o hipotiroidismo, que é o que engorda, que é o que eu tenho no momento. E eu já venho acompanhando, alterei recentemente a dosagem do meu hormônio, e só que vem muitos sintomas com isso. E é bem difícil. E por que é bem difícil? Porque quem tem qualquer tipo de problema na tireoide, seja o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, tem muitos sintomas, gente. E no momento os que eu tenho são fadiga, a memória tá muito ruim, muito fraca. Eu sinto uma fraqueza muscular muito grande também. Dá uma sensação de lentidão. Às vezes você quer fazer as coisas rápidas, agir de forma rápida, mas parece que o seu corpo não tem força para te acompanhar. Tem fraqueza das unhas, cabelo, queda de cabelo, cabelo mais fraco. Que mais? A gente tenta emagrecer, faz de tudo para emagrecer, seja com acompanhamento de nutricionista ou não. O corpo não responde porque o metabolismo tá mais lento, tá desacelerado. Que é o contrário da hipertiroidismo. Nesses 13 anos, essa é a primeira vez que eu tenho hipotiroidismo. Eu sempre tive hiper. Então, em picos de estresse, como é o que eu tava falando, eu emagrecia, eu sumia. Ficava a pele e osso. E além de ser difícil de já lidar com esse problema, essa alteração hormonal, é bem difícil as pessoas que são leigas, que não entendem, muita gente não sabe nem que existe a tireoide, e nem é uma crítica, porque antes de eu ter o meu problema, de eu ter emagrecido lá pela primeira vez, que foi quando eu descobri, eu nem sabia que a tireoide existia, então não é uma crítica, não tô reclamando de ninguém, mas é bem difícil lidar com uma falta de informação das pessoas também, porque eu emagrecia, por exemplo, eu usava na época, logo de início, tamanho de calça 38, 40. E aí, aquela calça, que já é uma calça para uma pessoa magra, ficava muito larga, porque do nada eu emagrecia e as pessoas não entendiam, não têm conhecimento. E aí, faziam piada, né? Chamavam de magrela, perguntavam se estava com AIDS, com doença, se você era drogada. E isso é muito chato. É muito chato, falta de respeito, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas têm que ter entendimento da tireoide. Eu nem devia estar aqui falando, né? Porque é chato a gente expor a nossa vida, mas eu vejo a necessidade, porque toda vez que eu tenho um pico de alteração hormonal, ou eu emagreço demais, ou eu engordo, e infelizmente não é algo que eu consiga controlar. A gente sempre escuta piadinha, é amiga, é família, que é o mais chato ainda, né? Família, que cresceu com a gente, que devia pelo menos ter um mínimo de entendimento, faz piadinha, e isso não é legal. E eu vejo que a gente tem que, às vezes, falar, expor o nosso caso, para ver se a gente faz as pessoas entenderem e buscarem conhecimento, porque infelizmente é saúde. Eu sempre fui muito reservada, não gosto de expor minha vida, sempre fui muito na minha, e hoje eu me vejo na necessidade de vir aqui falar um pouquinho. E assim, eu motivei muita gente a fazer os exames da tireoide, que são os mais básicos, que são de sangue, que é o TSH, o T3, T4 livre e a tireoglobulina, porque enquanto vocês têm a tireoide de vocês saudáveis, a hora de cuidar é agora. É a principal hora de cuidar. Por quê? Para vocês acompanharem, para vocês verem se vocês têm algum tipo de alteração. Às vezes não é nem caso de cirurgia, às vezes é caso de precisar só tomar o hormônio para complementar. Então, assim, gente, cuidem da tireoide de vocês, tá? Conheçam, se informem. A tireoide hoje em dia ela é mais falada do que na época que eu fiz o meu procedimento cirúrgico. Naquela época quase ninguém falava. E hoje ela já é mais falada, por quê? Porque ela vem atingindo e atrapalhando a saúde de muita gente, tá? Então, assim, cuidem. Quando vocês forem fazer exames de rotina, além do hemograma completo,
peçam para o médico passar o exame de vocês de sangue da tireoide. Não custa nada, porque às vezes a gente tem a rotina tão estressante, tão cansativa, que a gente tem sintomas que são de alguma alteração na tireoide e a gente acha que é o cansaço por trabalhar demais, por viver numa vida corrida, por estudar, trabalhar e sempre tem os deveres de casa, as tarefas de casa, e a gente achar que é cansaço por conta da rotina e não. Às vezes a gente começa a emagrecer demais e acha porque também é da correria, porque eu trabalho demais, porque eu vivo pra lá e pra cá, porque minha rotina é muito corrida e aí eu não consigo descansar, não consigo fazer nada assim, aí eu tô emagrecendo. Às vezes pode ser a tireoide, gente. Então, assim, cuidem da tireoide de vocês. Eu tiro por mim, que já passo isso há um bom tempo. É muito difícil ficar sem ela. É muito cansativa essa rotina de você ter essas alterações do nada. Você tá bem, aí do nada ela começa a falhar. E não é do nada, né, gente? Tem sempre alguma coisa por trás, às vezes algum estresse, uma má alimentação, alguma coisa assim que vai ajudar a alterar, né? Mas hoje você tá bem, hoje você regula o seu hormônio, aí daqui uma semana, um mês, alguns meses, você volta a ter essas alterações e não é fácil. Existe muito efeito sanfona, de gente que engorda, emagrece e nunca sabe por quê. Existe problemas de calcificação dos ossos, a pessoa tem fraqueza muscular, cansaço, memória, enfim, qualquer coisa que você sinta que seja diferente, que você vê que não sentia antes e a sua rotina não mudou, gente, vá ao médico, procure mesmo para fazer o exame. Se não tiver nada e se Deus quiser não vai ter, porque eu não desejo isso para ninguém, ótimo, graças a Deus. Mas se tiver alguma coisinha, você já vai descobrir. Não deixar descobrir lá na frente, quando realmente já estiver nas últimas. Se cuidem, tá? Eu não falei para criticar ninguém. Eu vim aqui falar um pouquinho do que eu venho sentindo, do que eu sinto já durante esses 13 anos. Porque é um alerta mesmo para vocês se cuidarem, tá bom? E eu acho que é isso. Qualquer dúvida a mais, vocês sentirem alguma coisa, quiserem mandar mensagem para perguntar, pode mandar. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, a gente pode pesquisar. E, óbvio, não deixem de se orientar com o médico, né? Eles que têm todo o estudo e sabem realmente de tudo e podem pedir os exames para comprovar qualquer coisa para vocês, tá? Muita coisa eu sei porque eu corri atrás do médico e porque já são 13 anos nessa vida, a gente acaba indo pesquisar, indo ler, para ver se aprende um pouco mais e consegue se ajudar, né? Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que tenha ajudado e contribuído de alguma forma. Se vocês tiverem qualquer alteração ou souberem de alguém que vem sentindo essas coisas, orientem aí no médico para descobrir se pode ser alguma coisinha na tireoide ou não, tá bom? Beijo.